Olá! Hoje a gente vai decifrar um dos sinais vitais mais importantes dos nossos rios e lagos, o pH. E olha, isso vai muito além de um termo técnico de química, viu? É um verdadeiro termômetro da saúde da água que está por toda parte. Tudo começa com essa pergunta: o que é que um simples número pode realmente dizer sobre a saúde de um rio inteiro? Parece simples, né? Mas a resposta revela um mundo de equilíbrios químicos super delicados que sustentam toda a vida. Então, bora mergulhar nesse assunto. Então, afinal, o que é pH? É uma sigla para potencial hidrogeniônico, mas, na prática, o que isso significa? De forma bem simples, é uma medida que olha a concentração de íons de hidrogênio na água para dizer para a gente se ela está ácida, neutra ou alcalina. E aqui está a famosa escala de pH. Pensa numa régua que vai de 0 a 14. Bem no meio, o 7 é o ponto neutro. Tudo que está abaixo de 7 é considerado ácido e o que está acima é alcalino, ou básico. É basicamente uma régua química para a gente medir a qualidade da água. Só que esse número não aparece do nada magicamente. Vamos explorar agora a química fascinante que controla o pH na água. É como se fosse um balé invisível acontecendo o tempo todo na natureza. E olha só, a natureza tem a sua zona de conforto. A maioria dos rios e lagos saudáveis fica justamente nessa faixa aí, com o pH entre 6 e 8. É um ambiente ideal para a vida aquática florescer. E como é que a natureza mantém esse equilíbrio tão certinho? Através de uma coisa chamada sistema tampão de carbono. Funciona assim, ó. O dióxido de carbono, o CO2, quando se dissolve na água, deixa ela mais ácida. Aí entram em cena os carbonatos e bicarbonatos, que agem como uma esponja, sabe? Eles absorvem esse excesso de acidez e mantêm o pH estável. É uma dança química constante. Pois é, mas esse equilíbrio natural é frágil e pode ser quebrado. Em áreas com muita poluição atmosférica, a chuva pode ficar extremamente ácida, chegando a um pH abaixo de 4,0. Isso é um choque violento para qualquer ecossistema, sobrecarregando totalmente aquele sistema de defesa natural da água. Tá, mas no fim das contas, por que um número numa escala importa tanto? Porque um desequilíbrio no pH não é um problema isolado. Ele dispara um verdadeiro efeito dominó, com consequências que afetam tanto a natureza quanto o nosso dia a dia. E esse dominó cai, principalmente, em duas direções bem críticas. A primeira, claro, é a saúde dos próprios ecossistemas aquáticos. E a segunda nos atinge em cheio, a qualidade da água que a gente bebe, a que chega nas nossas casas. Do lado ecológico, a coisa é bem séria. Quando a água fica muito ácida, ela começa a dissolver metais pesados, como o alumínio, que antes estavam presos, quietinhos nas rochas e nos sedimentos. É como se a acidez destravasse um veneno que se espalha pela água e afeta a sobrevivência de peixes e de toda a vida aquática. Agora, quando o assunto é saúde pública, o controle de pH não é só importante, ele é vital. Nas estações de tratamento de água, os processos que limpam a água, como a coagulação e a desinfecção com cloro, só funcionam direito se o pH estiver na faixa correta. É por isso que a nossa legislação é tão rigorosa, exigindo um pH entre 6,0 e 9,5 na água que sai pela torneira. Bom, se o pH é um indicador tão crítico, a gente precisa medir ele com a máxima precisão, certo? Então, como é que os cientistas conseguem capturar esse número com exatidão, muitas vezes ali mesmo na beira do rio? A ferramenta principal para isso é o pH-metro, que a gente também chama de pH-ômetro. Ele tem um eletrodo que, quando mergulhado na água, mede uma diferença de potencial elétrico minúscula. Aí o aparelho, que é super inteligente, converte essa leitura naquele número de pH que a gente vê na tela. É pura tecnologia de precisão na palma da mão. E aqui vem um detalhe crucial. Essa medição é uma corrida contra o relógio. Ela tem que ser feita in situ, ou seja, no próprio local da coleta, em no máximo 15 minutos. Sabe por quê? Porque o pH da água começa a mudar no exato instante em que ela é retirada do rio ou do lago. E justamente por ser tão sensível, não adianta só ter o equipamento certo. É fundamental seguir um protocolo super rigoroso para garantir que cada leitura seja confiável de verdade. Vamos ver os 4 passos essenciais. Mas antes de qualquer passo, existe uma regra de ouro, a mais importante de todas. É esta aqui, direto do protocolo. Nunca, jamais meça o pH diretamente nos frascos que vão ser enviados para as outras análises no laboratório. Isso é para evitar qualquer tipo de contaminação que possa estragar os outros testes. O processo em si é muito meticuloso. Primeiro, o equipamento precisa ser calibrado com soluções padrão. É como afinar um instrumento antes de tocar.
Depois, a amostra de água é colocada num recipiente separado, só para essa medição. Aí sim, com tudo pronto, se faz a leitura, sempre de olho na temperatura, que também influencia. E no final, claro, uma limpeza completa do eletrodo para garantir que a próxima medição seja perfeita também. No fim das contas, toda essa tecnologia e todo esse cuidado entregam muito mais do que um simples número. Entregam um diagnóstico do presente e, mais importante, um vislumbre do futuro das nossas águas. A grande questão que fica não é só o que os números dizem, mas o que nós vamos fazer com essa informação. A saúde dos nossos rios está literalmente em nossas mãos.